Vamos começar o nosso estudo de hoje com um tema bastante interessante, que são as queixas. Para cá. Então, nós estamos no Ser Consciente, trabalhando o capítulo que fala sobre os fatores de desintegração da personalidade, ou seja, coisas que acontecem que fazem com que o nosso ser, o nosso ser se dissolva, se encontre sem estruturas, e dentre eles, como segundo fator aqui que a Joana elenca, ela fala das queixas. Então, vamos entender um pouquinho. Esse capítulo, para mim, foi um capítulo delicioso, porque Joana partiu da filosofia, e vocês sabem do meu amor, né, imenso pela filosofia. E aí, Joana volta um pouquinho, faz com a gente uma pequena viagem à Grécia. Eu vou passar o slide, faz um ok para mim, se vocês conseguirem ver o próximo slide. Está dando para ver? Beleza. Então, a gente tem aí nesse slide os 3 itens que Joana menciona, né? A primeira imagem ali é o Golfo de Corinto, né? Que está ali com o Adriático, o Báltico, desculpem, o Adriático e eu esqueci o nome do outro mar, que cuida ali das imediações da Grécia. E no Golfo de Corinto, a gente encontra esse monte, chamado de Monte Parnaso, né? No alto desse monte, nós temos o Templo de Delfos. O Templo de Delfos era um local de como que eu poderia dizer, de devoção, de celebração da fé que os gregos tinham em um dos deuses, né, que eles eram politeístas, que era Apolo. Apolo era o deus da sabedoria, né, do conhecimento, da razão. Então, normalmente, quando as pessoas iam ao templo, elas não iam somente para venerar ao deus Apolo. Na maioria das vezes que elas buscavam o templo, elas tinham dentro de si questões que elas queriam resolver, que elas queriam orientação. E essa orientação era dada por o que a gente pode hoje chamar de médiums, né? Que eram os chamados oráculos, que eles diziam, eram essas mulheres que eram profetisas, né, que recebiam mensagens, e aí a gente já sabe que o tipo de mensagem que elas recebiam vai ser totalmente relacionado com não só a personalidade delas, em termos de afinidade espiritual, como daqueles que buscam a mensagem, da natureza da mensagem e coisas do tipo. Então, essas profetisas, elas davam mensagens, muitas vezes essas mensagens não eram claras e precisavam ser traduzidas, interpretadas, né? Ou corrompidas. Então, Apolo, considerado aí o deus da razão, da cultura, da luz, vamos lembrar aqui da referência de Joana, né? Ao bom, ao belo, né? E as pessoas buscavam resolver os seus enigmas, os seus conflitos, através da orientação desse Deus. Elas buscavam isso. Deixa eu só reduzir aqui. Lá no Templo de Delfos. E elas tinham a sensação de que essa orientação que elas recebiam lhes causava uma maior segurança emocional. Lhes ajudava a solução dos problemas. Isso aqui eu vou fazer uma ressalva, porque não é o tema de hoje, mas nós temos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata dos falsos profetas. Essa nossa necessidade de buscar solução para os problemas, orientação, segurança emocional,
ela alimenta essa questão dos falsos profetas, porque a gente dá para pessoas de carne e osso, né, espíritos em evolução, assim como nós, a gente dá a eles o poder de nos dizer o que fazer da nossa vida, e com isso a gente sente que transferiu a responsabilidade do fracasso ou do êxito a uma outra pessoa, né? E isso aqui é uma fragilidade que a gente tem do nosso caráter, é uma fragilidade que se origina na nossa vaidade. Somos tão vaidosos que não queremos assumir, né, que falhamos, que fizemos uma má escolha, não queremos, ou então somos tão orgulhosos que transformamos essa responsabilidade num sentimento de culpa e autodestruição, né? Então, mas esse aqui é um parêntese, porque esse não é o nosso tema de hoje, em parte, com relação aos falsos profetas. Mas aí a Joana fala o seguinte, que quando a gente busca esse auxílio, nós estamos em um processo de identificação inconsciente do ser. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa organizar as nossas ideias para a gente entender quem nós somos. E é natural que a gente faça isso buscando o auxílio do outro. Mas não é natural que a gente permita que o outro determine essa organização. Então, eu posso, vamos aqui pegar um exemplo dos testes vocacionais. Eu posso buscar uma pessoa que vai me aplicar alguns testes que foram elaborados por cientistas e tal, e que, a partir daqueles testes e de conversas que eu terei com esse profissional, ele vai me dizer, olha, Karina, o seu perfil é um perfil que parece mais adequado para essa área. Você se identifica, você acha que você poderia ser feliz numa atividade dessa área? Veja bem, se eu chegar para um orientador, né, vocacional, e ele virar para mim e falar assim, nossa, você é um engenheiro nato, acabou, estou indo embora porque não existe isso. Ele pode me ajudar a coordenar as minhas ideias para que eu entre num processo consciente de identificação do ser, de entender quem eu sou. Quando nós começamos uma terapia, quando nós começamos um estudo como esse aqui de Joana, onde a gente sabe, a gente já falou, a gente repete aqui o tempo todo, esse estudo aqui não é para você identificar o problema do outro. O que está sendo falado aqui não é, nossa, o fulano precisava ouvir isso. Está sendo falado aqui é para você, ou seja, nós estamos num trabalho de autoconhecimento e automelhoria. Então, quando a gente se encontra nessa situação, nós saímos desse processo de identificação inconsciente e estamos no processo de identificação consciente. Ou seja, é deliberadamente que eu escolho fazer esse estudo. É deliberadamente que eu escolho fazer uma terapia. É deliberadamente que eu medito diariamente, que eu faço a visualização luminosa. Eu estou num processo de organizar a minha personalidade e tudo isso contribui para que eu consiga. Quando a gente não faz isso de forma consciente, a nossa mente vai trabalhar para que isso aconteça de forma inconsciente, porque isso é uma necessidade. Essa organização do eu é o que vai nos levar ao que Jung chamou de individuação. É aqui que a gente vai entender quem somos, qual o nosso lugar, né, no grande esquema das coisas, né, e qual é a nossa proposta evolutiva. Tá? Seguindo aí, a Joana fala para a gente, olha, apelos, queixas, fazem com que as pessoas procurem por soluções fáceis, milagres.
Mas vamos entender um pouquinho aqui o que são essas coisas. O que são os apelos? Apelos e queixas são palavras que vêm de origem latina. Apelo vem de ad appellare. E pelare é levar a, né? Então, levar ao conhecimento de alguém. Então, quando eu faço um apelo, né, eu estou fazendo conhecido, né, tornando conhecido para alguém aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu desejo. O problema é que a gente fica reapelando, né? A gente fica fazendo apelo, a gente faz apelo para um, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, e a gente entra nessa espiral de fazer apelos, de ficar levando ao conhecimento do outro aquilo que nos proporciona algum desconforto. A queixa, queixar-se, é sacudir, é chacoalhar, é abanar. Ou seja, vamos imaginar aqui na queixa aquela imagem da pessoa que não sabe nadar e tem pânico de água e ela está ali no rasinho, mas ela está se debatendo toda. Essa pessoa vai afogar. Vai afogar porque ela está tão preocupada em chacoalhar, em abanar para não se afogar, que ela foi incapaz de esticar a perna para baixo e tocar o pé no chão. Então, queixar-se vai ser você ficar rodando ali no mesmo lugar, sabe? Sem se movimentar em um sentido, de desenvolvimento, vamos colocar assim, um sentido para frente, tá certo? Porque eu estou falando. E essas coisas, né, os apelos, as queixas que a gente tem, fazem com que a gente queira resolver isso. A gente não, sabe, eu estou me queixando, por exemplo, de alguma coisa que me desconforta. Então, eu trabalho num lugar e o meu chefe é uma pessoa abusiva, que né, fala para mim algumas coisas, faz algumas insinuações, alguns comentários que me deixam, que me faz sentir mal, eu sinto que ele tem preferência por outras pessoas e tal. Então, eu fico ali, reclamando, amassando aquele barro, né? Eu vou ali na casa da minha tia 1, gente, eu tenho 5 tias, tá? Então, eu vou na casa da tia 1, tia Zezé, por exemplo, lá, tia Zezé, porque meu chefe, taraná, taraná, taraná. Aí vou lá na casa da tia 2, tia Célia, que vocês conhecem também, tia Célia, naná, naná, naná. Aí tia 3, a Rita, tananá, naná, naná. Aí tia 4, tia 5, e sempre amassando aquele barro. Gente, nesse processo em que eu passei pelas minhas 5 tias, teve alguma solução, alguma melhora? Não. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ficar cansada. E aí o meu cansaço vai fazer o quê? Vai fazer com que eu espere um milagre ou uma solução fácil. Então, eu saio da casa da minha tia, eu corro lá na lotérica e vou fazer uma fezinha lá, porque se eu ficar milionário, eu vou poder esfregar lá na cara daquele chefe a minha carta de demissão, ou então eu nunca mais vou aparecer na empresa, ele não vai nem saber o que aconteceu comigo. Ou então eu vou fazer todos esses cursos que tem aí na internet, que te ensina a ganhar dinheiro de um jeito que você não trabalha nada por dia e tal, não sei o quê, que tem aos rodos. E aí eu não vou conseguir sair dessa situação ruim. E se por alguma eventualidade eu sair dessa situação ruim nestes termos, eu provavelmente cairei em outra situação tão ruim quanto ou mais. Só que além dessa não melhoria, que deveria acontecer, essa não evolução, o que mais que eu estou fazendo? Eu estou desestruturando a minha personalidade. Então, vamos entender aqui o significado de desestruturar a personalidade. A personalidade é um ente, tá? Que tem fundação em alguns pilares, né? Por exemplo, o Freud vai dizer que era o id, o ego, o superego.
né? Jung vai ter outros nomes, e outros psicólogos vão falar de outros nomes. Então, nós temos pelo menos 3 fundações básicas, 3 estruturas básicas que sustentam a personalidade. Só que quando eu fico nessa massação de barro, me entrego às queixas, aos apelos, procuro essas soluções fáceis e tal, o que eu estou fazendo? Eu estou arruinando, destruindo esses pilares. Porque, na realidade, eu não estou resolvendo o problema. O que está acontecendo aqui? Karina, você tem um chefe que é abusivo, que é isso, é aquilo outro, e você está nessa situação tolerando essas circunstâncias. O que está fazendo, ou o que te permite, ou qual é o conflito que existe lá nas suas estruturas que sustentam a sua personalidade, que estão contribuindo para que você se sujeite ou seja sujeitado a essa situação? Ou que contribuem para que você não consiga sair dessa situação. Então, vejam só, quando eu vou lá e aposto na Mega Sena para poder me livrar do meu chefe, pode ser que eu ganhe e vá me livrar do meu chefe, mas eu não resolvi aquele conflito que está na estrutura da minha personalidade. Então, em algum momento, esse conflito vai voltar, e ele pode voltar mais forte. A gente viu aí que ele pode voltar na forma de uma neurose, ele pode evoluir para uma psicose. E o que faz a gente identificar que a pessoa tem uma personalidade desestruturada? Gente, personalidade desestruturada é algo mais comum do que a gente imagina. Então, não é pensar assim, a pessoa que tem uma personalidade desestruturada, ela sai por aí falando sozinha, aí estava danada, né? Eu e o César aqui, a gente já está numa posição muito ruim, né? Então, vamos falar de outro exemplo. Ela sai por aí fazendo coisa muito louca, subindo no poste, rasgando dinheiro. Não é isso. A pessoa que tem a personalidade desestruturada, ela vai ter essa desestruturação em vários níveis. A gente está trabalhando com o mais simples deles, que ainda não se tornou uma neurose, que ainda não evoluiu para uma psicose. Como que é essa pessoa de personalidade desestruturada? É aquela pessoa pessimista, né? Vamos lembrar daquele personagem lá do desenho. Ó, vida, ó, céus. Nada dá certo para mim. Vamos lembrar que o César falou para a gente no último encontro sobre a autocompaixão, né? Tadinho de mim, nada dá certo para mim. Eu vim aqui para sofrer. Eu vim nesse mundo, nessa encarnação, para sofrer. Olha o pessimismo. Olha onde que está levando, né? Esse queixume, né? Que essa pessoa não para de fazer. A pessoa fica azeda. É aquela pessoa que você chega assim para ela e fala assim: nossa, hoje lá na Casa Espírita teve uma palestra tão legal, o palestrante falou isso, aquilo, e depois eu tomei um passe, e foi aquele passe mais gostoso, e eu saí de lá super leve e tal. Aí a pessoa olha para mim e fala assim: aproveita que passa, tá? Aquela pessoa bem azeda, né? Que não tem uma coisa boa para falar, que, sabe, tá sempre querendo jogar um negocinho ruim ali, né? Inclusive, aquele Leandro Carnal, ele fala que é nesse ponto aqui que a gente determina quem é amigo de verdade, né? Ele fala que os momentos difíceis da vida, eles geram empatia, compaixão das pessoas. Então, você chegar e falar, eu estou doente, ou eu estou passando por uma fase difícil e tal, as pessoas terão compaixão por você, eles estarão ali próximos de você, te dando suporte. Não é aí que você vai avaliar quem é seu amigo. Ele diz que você vai avaliar quem é o seu amigo nos seus momentos de alegria, êxito, felicidade. É quando você chega para uma pessoa e fala: nossa, está tudo dando certo na minha vida. E você vê que os olhos dessa pessoa brilham, que a sua felicidade é a dela. Quando ele conta essa história, ele dá um exemplo de uma pessoa que ele chama de pseudo-amiga, que ele chegou e falando: cara, estou bombando, estou cheio de palestra para dar e tal. E ela usou exatamente essa expressão: aproveita, viu, que isso passa. É aquele negócio assim, que desnecessário falar isso, né? Ou então a pessoa age com rebeldia, né? Ela começa a ir
numa luta com Deus, eu não aceito que isso seja assim comigo, eu não aceito e tal. E aí, às vezes, ela vai ser dominada pela força, pela violência, para tentar alcançar aquilo que ela acha que ela é merecedora e que ainda não conseguiu conquistar. Então, às vezes, ela vai lançar a mão de recursos até escusos aí, né? Vai tentar sacanear lá na empresa, o chefe e tal, prejudicá-lo de alguma forma para poder resolver isso aí, porque ela não aceita a situação em que ela está submetida. Seguindo aqui, aí a Joana fala para a gente: vamos, então, transformar os nossos insucessos em êxito? Porque até agora, o que a gente viu? A gente viu que nós temos, devido à nossa vaidade, um desconforto muito grande em assumir que alguma coisa deu certo ou errado por nossa causa. O certo é até fácil, né? Falar, eu me dei bem porque eu fiz a escolha certa. Mas o errado é mais difícil, aquilo que deu errado. E aí ela fala para a gente, olha, vamos transformar esse insucesso em êxito? De que forma que a gente vai fazer isso? E aí ela propõe 3 simples e efetivas ações. A primeira é parar de reclamar. Então, você foi lá, fez a entrevista, não conseguiu o emprego, vai na casa das 5 dias contar que não conseguiu, porque o pessoal lá te olhou de um jeito estranho, porque a mulher estava no mau dia, porque você já sabia, porque eles têm alguém que foi escolhido. Abandona a queixa. Fui, fiz e não deu certo. Persevera. Ah, não deu certo lá, eu vou de novo. Ah, eu quero muito trabalhar nessa empresa, vou ficar de olho. A hora que abrir outra vaga, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Perseverar é isso, né? Quando diziam para Thomas Edison, né? Ah, você falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele falou, não, eu descobri como que eu não fazia uma lâmpada, né? Eu descobri 1000 formas de não fazer uma lâmpada, ou seja, 1000 formas de errar, né? E o que isso fala para a gente? Fala que, além dele não ter reclamado, ele perseverou, ou seja, ele continuou insistindo naquilo que o coração dele dizia para ele que ele deveria tentar. Agora, adianta só eu parar de reclamar e insistir em alguma coisa quando o objetivo que eu tenho em mente ou no meu coração não é bem direcionado, né? Então, você quer aquele emprego não é porque você acha que você vai se realizar profissionalmente ou que você acha que aquilo ali vai te fazer contribuir para a sociedade. Você quer aquele emprego porque vai ser super chique você falar para todo mundo que você trabalha naquela empresa ou que você tem aquele cargo e tal. Se a sua ação não é bem direcionada, a sua chance de continuar nadando no insucesso é imensa. E é isso que Joana fala. Não basta apenas um desses 3 elementos. A gente tem que ter a presença dos 3. Não é abandonar a queixa ou perseverar ou ter uma ação bem direcionada. Aqui é e. Abandonar a queixa e perseverar e ter uma ação bem direcionada. Mas o que é sucesso para a espiritualidade? Gente, um segundo que eu vou só fechar minha janela aqui, que está muito barulho. Isso, melhorou um pouquinho. Então, o que é sucesso para a espiritualidade? Aí a Joana fala assim, olha, sucesso para a gente não é só. Eu quero começar a fazer a observação pelo não é só. O que ela quer dizer com esse não é só? Ela quer dizer que esse tipo de coisa é sucesso, sim. A espiritualidade reconhece que é um sucesso. Mas não é só isso, né? A Joana fala, triunfo econômico, ou seja, você ter uma boa situação financeira é sucesso, mas só isso não basta para a espiritualidade. Ah, você tem um triunfo social, você é uma pessoa respeitada, conhecida na sociedade, né? Você tem uma posição importante e tal. Que legal.
Para Joana, isso é sucesso. Para Joana, aqui, né? Para a espiritualidade, isso é sucesso. Mas não basta só isso. O triunfo político, mais uma vez, né? Uma posição política, né? Ou então ser de um partido que está no poder, ou coisa parecida. E legal, só isso não basta. Triunfo religioso, triunfo artístico, não basta. Porque a maioria desses triunfos, quando conquistados por si sós, ou seja, com o objetivo único de tê-los, gera desequilíbrio, um estado neurótico e muitas, muitas perturbações. Vamos pegar aqui como exemplo mais fácil o triunfo econômico. Eu quero ser um milionário, vou ser um milionário. Mas aí, o que acontece? Para eu ser um milionário, eu vou ter que trabalhar muitas e muitas horas, e com isso, eu não vou poder dar aquela atenção que eu gostaria de dar aos meus filhos, e aí, de repente, a minha casa está desequilibrada, e aí a minha esposa briga comigo, e aí eu vivo uma situação de desequilíbrio. Ou então, eu tenho tanto dinheiro que aí eu começo a ficar desconfiada que todo mundo que se aproxima de mim é por causa do meu dinheiro, que ninguém gosta de mim de verdade, ou que eu posso usar todo mundo. Ou então eu fico com aquelas perturbações, né? Aquele estado de medo permanente. Eu saio no meu carro vou até dar o exemplo do relógio que o César usou, acho que foi na nossa última reunião. Eu saio com o meu relógio de 300 mil reais e não vou ficar com medo de ser assaltada? É claro que eu vou ficar perturbada de ser assaltada. O que a espiritualidade falou? Tem alguma coisa errada você ter um relógio de 300 reais? A espiritualidade fala, não. Que bom que você teve sucesso e queria ter esse relógio, era importante para você ter e você conseguiu. Mas, para a espiritualidade, sucesso é algo mais. Sucesso é quando o indivíduo... Sucesso é quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade. Conserva-se em harmonia no êxito social ou na dificuldade, sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade, através dos bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Então, vamos quebrar isso aqui. Até porque o que a espiritualidade descreve aqui como sucesso não é um prêmio, algum de nós, quando encarnou, recebeu isso aqui, outros não. É algo que se adquire com muito, muito treino. Então, o que ela começa dizendo aqui? Que é quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade. Eu até botei aqui para a gente os ensinamentos estoicos. Então, isso aqui é estoicismo puro. O que a gente viu no estoicismo? O estoicismo ele tem alguns fundamentos que são os seguintes, os fundamentos básicos do estoicismo. Existe uma lei, dentro da filosofia estoica, eles chamam isso de lei natural, existe uma lei que é justa e perfeita. E nós, enquanto espíritas, concordamos com isso. Existe uma lei que é justa e perfeita. E aí, o segundo fator, o segundo item que os estoicos falam é que existem eventos sobre os quais eu não tenho nenhum controle e existem outros sobre os quais eu tenho controle. E aí, o estoicismo fala para a gente, o que você precisa fazer para viver a boa vida, né? Inclusive, o nome da obra fundamental do estoicismo, que é o livro do Epíteto, é justamente a arte de viver, né? Ele fala justamente a você saber diferenciar essas situações, aceitar as que você não tem controle, melhorar aquelas que você tem controle. Então, o que acontece? O que está dizendo aqui? Quando o indivíduo, em qualquer circunstância, então vamos pensar numa circunstância ruim, mantenha a administração dos seus problemas com serenidade. Eu tenho uma empresa e vem uma crise econômica daquelas violentas. Por exemplo,
eu sou fornecedora de cabos de cobre. A minha empresa fabrica e fornece cabos de cobre. Só que aí a energia elétrica para de ser utilizada, está todo mundo usando só painel solar, e isso aqui não é a área que eu entendo, não, mas vamos imaginar que esse outro tipo de energia não precise de cabos de cobre para fazer a condução da energia. E aí, com isso, mercado, de uma hora para outra, todo mundo é obrigado a trocar por essa energia limpa, e eu vou fazer o quê? Aí a pessoa vai se desesperar, arrancar os cabelos, ficar histérica e tal. Então, não vou dizer para vocês que essa pessoa vai para casa sorrindo, tranquila e tal. Essa pessoa vai se preocupar. Ela vai se preocupar, provavelmente ela vai perder algumas noites de sono, mas essa pessoa não vai deixar que isso a perturbe a ponto de ser agressivo com os outros, de fazer do convívio com a família algo extremamente desconfortável. Então, essa pessoa não vai ficar desesperada. Ela vai ficar assim, nervosa, ela vai se preocupar, mas isso não vai fazer com que ela se desequilibre. Vamos pensar aqui numa outra situação, agora uma situação boa. Comprei um bilhete, né? Fiz uma fé e o meu bilhete é premiado. Sou agora uma milionária. Se eu sou uma pessoa equilibrada, né? Se eu sou uma pessoa bem-sucedida de acordo com a espiritualidade, esse valor não vai mudar o meu caráter. Vou sim melhorar as minhas condições de vida, vou, se eu estou morando de aluguel e achar que convém, eu vou passar a ter uma casa própria. Se eu tenho um carro assim assado e quero um carro mais confortável, eu vou trocar o meu carro. Se meus filhos estudam numa escola assim assada, eu entendo que agora tenho condições de pagar para eles uma escola melhor, ou pagar um curso de idiomas, ou fazer outra coisa. Eu vou fazer esses investimentos, mas não vou mudar o meu caráter, eu não vou mudar a forma de tratar as pessoas, eu não vou parar de fazer tarefa na casa de Ló, se eu sou uma tarefeira da casa de Ló, né? Então, é esse tipo de equilíbrio. Aqui eu vou só citar mais um exemplo, na realidade dois. Um que vem do estoicismo, né? Que conta-se que Sêneca, que é outro dos filósofos importantes do estoicismo, ele estava num barco, ele pregava isso aqui que a gente está falando, que é o estoicismo, e ele estava num barco, e esse barco passou por uma tempestade em alto mar, e esse barco sacudiu, mas sacudiu de um jeito assim que nós vamos morrer. E o que aconteceu? Ele gritou, ele chorou, ele ficou com medo de morrer, tudo dentro da normalidade. Ele não saiu batendo nas pessoas, ou jogando as pessoas em alto mar, ou fazendo coisas sem sentido. Mas aquilo ali estava dentro dessa forma equilibrada, né? E eu sempre uso o exemplo aqui do espírita que perde o parente, né? A gente perde lá uma pessoa que a gente gosta e tudo, vai no funeral e vai aparecer, eu já falei, aquele irmãozinho que vai chegar assim, nossa, você está chorando? Mas você não é espírito, né? Tem sempre aquela pessoa que fala, mas você não é espírita, está chorando aqui, né? Então, assim, tem a pessoa que vai fazer esse tipo de comentário, eu sou espírita, estou chorando, está doendo, é uma separação, por mais que a gente seja, né? Que a gente estude, saiba o funcionamento disso, é uma separação. Tem uma saudade que vai ficar. Então, ela fala, quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade. Conserva-se em harmonia no êxito social ou na dificuldade. Então, harmonia. Harmonia, gente, vamos pensar aqui em música. A música, quando ela é harmônica, ou seja, quando as notas musicais, que são frutos da matemática, ou seja, são
contas, vamos colocar assim, contas e escalas matemáticas, são colocadas numa boa ordem, elas se tornam eufônicas, ou seja, elas se tornam agradáveis ao ouvido. Isso é a harmonia. Agora, quando não há harmonia, quando você corta daqui para cá e não faz essa transição, você tem uma desarmonia. Então, aqui ele está falando, olha, no sucesso, né? Como diz lá, né, o pessoal no casamento, na tristeza, na saúde, na tristeza, na alegria e na doença e tal, nessa dualidade, nesses extremos, a pessoa se mantém estável, né? Então, conserva-se em harmonia no êxito social, na dificuldade, sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade. É aqui que eu chamo a atenção, porque a tendência da gente é ler isso aí e falar assim, ah, não, nessa encarnação não dou conta, isso aí não é para mim, eu não fui abençoada com isso, porque ela fala nenhuma perturbação ou desagregação. Vou contar para vocês uma coisa. Você chorar muito, porque uma pessoa querida desencarnou, você perder noite de sono porque está preocupado com um problema financeiro, ou você ficar extremamente ansioso porque um ente querido está doente, ou você mesmo. Não há nada de perturbação nisso. Isso está dentro da normalidade. É preciso que você sinta esse desconforto para que você reaja. Gente, a dor vem exatamente para isso, para te tirar da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, a gente chora, a gente fica nervoso, cada um de nós vai reagir de um jeito. Só que existe um limite para essa reação. Se passa desse limite, nós estamos diante de uma perturbação, diante de uma desagregação da personalidade, né? Então, resultado, o meu filho está lá no hospital, está doente e tal, e aí eu saio xingando e maltratando todo mundo, eu chego lá no hospital, e cadê a enfermeira, e cadê o médico, e essa porcaria e tal. Gente, meu filho não está no hospital por causa dele. Então, assim, posso chegar lá, posso encontrar um serviço ruim, posso fazer minhas reclamações, posso pedir para que melhorem, mas o fato de meu filho estar doente ali no hospital e isso estar me perturbando profundamente não me dá o direito de ser desagradável, deseducado ou até violenta com qualquer pessoa. Quantas vezes a gente vê vídeos circulando na internet de pessoas histéricas em saguão de aeroporto, porque o voo foi cancelado, porque teve um atraso, porque teve algum problema. Na maioria das vezes, essa pessoa está indo ou está chegando de férias, ou seja, uma coisa ótima. Ela está no solo, ela ainda não se deu conta de que, né, eu costumo dizer isso, o avião deu problema, que bom que deu problema e a gente ainda estava aqui, imagina se dá o problema com a gente lá em cima, né? Então, assim, ao invés de ter aquele sentimento de gratidão, não, ela fica, não precisa ter o sentimento de gratidão, não. Vamos pensar nos problemas também. Eu tinha compromisso no dia seguinte, eu não vou poder ir no compromisso, eu vou faltar no trabalho, isso vai me causar uma série de problemas. Eu posso pensar tudo isso. Ir lá no check-in, derrubar as coisas, maltratar a pessoa que está ali no atendimento, eu não tenho esse direito. Isso foge a essa perturbação, a esse desconforto que eu preciso sentir para crescer. Então, é aqui que a gente tem que ver esses limites, né? Tem que analisar a situação de fora. E, por fim, ela conclui, através dos bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. O que é um recurso de evasão da responsabilidade? É você determinar quando a culpa, né, a responsabilidade pelo evento não é sua. Gente,
aconteceu um atraso com o voo. E, por causa disso, eu perdi uma reunião extremamente importante, e isso aí vai me gerar um grande problema na empresa. Não tinha nada que eu poderia fazer sobre isso. Eu não tenho poder sobre a chuva, e o aeroporto fechou por causa do mau tempo. Olha aqui a evasão da responsabilidade. Ou então, eu dependia de uma pessoa me fornecer um documento para eu tomar uma providência. E essa pessoa não me forneceu esse documento. Não há nada que eu pudesse fazer. Por isso que a gente faz a referência ao estoicismo aqui. Porque eu só vou conseguir me evadir da responsabilidade, ou seja, dizer com tranquilidade na alma que a responsabilidade não é minha, a partir do momento que eu conseguir separar a situação que eu controlo da que eu não controlo e verificar, olha, daquilo que estava sob meu controle, eu fiz tudo que era possível. Então, vamos pensar na reunião que eu tinha que comparecer, que era muito importante para a empresa. Eu acordei na hora certa, eu estava vestida adequadamente, eu me preparei para a reunião, eu cheguei no aeroporto com a antecedência que eles pedem, estava tudo certinho, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu já estava de café da manhã tomar. Quando eu vi lá no painel que ia atrasar, eu tinha pensado em chegar lá e fazer uma refeição, já corri, já fiz a refeição aqui, tudo o que eu podia fazer eu fiz. Só que o tempo não melhorou. E o teto não foi liberado, o avião não decolou. Olha a minha tranquilidade. Vai ser ruim para a empresa, vai. Adianta ir lá, gritar com a menina, pô, mas e agora? E como que fica a reunião da empresa e tal, não sei o quê. Eu olho, assim, às vezes, para essas pessoas que têm que ouvir isso e falo assim, gente, vocês não têm noção que eu não controlo a chuva e o mau tempo, não? Vocês estarem gritando assim comigo, mas acho que a pessoa é tomada, né, de uma surpresa tão grande com essa falta de educação que ela não consegue nem se preparar para isso. Então, vamos usar os ensinamentos estoicos para nos tornarmos pessoas de sucesso à luz do que a espiritualidade reconhece como sucesso. Ou seja, pessoas equilibradas. E aí, voltando lá no início, onde a Joana começa essa história, ela começa a nossa historinha, né? O nosso tópico aqui, ela começa lá no oráculo de Delfos, né? No templo de Delfos, onde tem a frase em grego, Note Seauton. Não sei se é assim que se pronuncia, mas em grego é isso que está escrito ali. A gente sabe que gnós vem de conhecimento, né? Então, aqui, conhece-te a ti mesmo. Está escrito lá no oráculo, e ela fala, qual é o benefício de conhecer-se a si mesmo? É o amadurecimento, é você crescer. E esse amadurecimento nos possibilita identificar cada vez com mais facilidade as circunstâncias que eu tenho controle, das que eu não tenho controle. Ela vai fazer com que a gente entenda que existe uma fatalidade histórica, ou seja, nós estamos programados para passar por situações difíceis, para passar por intempéries, porque é isso que vai transformar o nosso espírito. É diante dessas desventuras que a gente vai poder transformar e melhorar o nosso espírito, né? Quem nós somos. E, no final das contas, isso nos gera a plenitude, nos leva a sermos seres plenos. O que é um ser pleno? Aqui, a luz, né, simples aqui dessa colocação de Joana. O ser pleno vai ser aquele ser que entende que, enquanto nessa forma humana, ele é um ser limitado. E, a partir do momento que ele entende que ele é um ser limitado, ele começa a entender até onde ele pode agir e ele começa a reconhecer a sua responsabilidade sem culpa, que a gente já falou disso antes, e a entender o movimento do universo. Vocês sabem que
esse conhece a ti mesmo aparece numa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 919, e Kardec pergunta o seguinte para a espiritualidade: qual o meio prático? Deixa eu só ver se eu consigo diminuir aqui. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, como é que eu me melhoro nessa vida? A espiritualidade responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec segue: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Então, assim, a gente sabe o que quer dizer conhece-te a ti mesmo, conheça você, saiba quem você é na sua essência, saiba o seu lugar no mundo, saiba o seu propósito de vida. Mas como eu chego nessas informações? E aí vem Santo Agostinho, nosso querido Santo Agostinho, que diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, reparem, isso é feito de forma deliberada, ele faz isso porque ele quer. Interrogava a minha consciência, passava em revista, ou seja, revistava, né, revia todos os momentos do dia, o que havia feito, e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Cheguei no fim do dia, vou deitar. Deixa eu pensar como que foi meu dia. Eu precisava ter comparecido nos meus compromissos, compareci aos meus compromissos. Neles eu fiz o melhor que eu podia, trabalhei, ofereci o meu melhor no trabalho, tive a oportunidade de ajudar ou cuidar de algumas pessoas, aproveitei. Não, aquilo que eu não fiz, eu vi exatamente aquilo que eu precisava melhorar. Olha, eu trabalhei hoje de má vontade, eu podia ter feito aquilo tão melhor, ou então eu fui descortês com aquela pessoa. Então, é nesse momento que você vai repassar. Gente, isso aqui não é uma viagem, uma espiral de culpa. Oh, meu Deus, eu não fiz. Oh, meia culpa. Não é um meia culpa. É uma, como diria o GPS, recalculando. Isso aqui é um momento que você recalcula a rota que você vai fazer. E aí ele segue. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Jesus já tinha dito isso. Pede que você vai alcançar. Então, deitou a cabeça no travesseiro, Senhor, me mostra onde eu poderia ter sido melhor no dia de hoje para que eu faça diferente na próxima oportunidade. Ele vai te mostrar. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Olha só, hoje eu fiz isso, isso e aquilo. Eu teria coragem de contar para alguém, em voz alta, que eu fiz isso? Eu teria coragem de chegar e falar, fulano, eu fiz isso. Ou eu teria vergonha? Porque se eu teria vergonha, isso aí não está correto, não. Se eu fiz algo contra, né? Ou fiz algo a alguém, como que eu ia assim, me sentir se essa pessoa fizesse isso comigo? Né? E é por isso que ele fala, pergunta, pergunta, pergunta. E outra coisa, pergunta não só o quê, mas por quê? Por que eu fiz isso? Você fez uma coisa ruim, por que eu fiz essa coisa? Você fez uma coisa boa, pergunta o porquê também. Porque Deus vai tirar o máximo de bom que Ele puder de qualquer situação. E muitas vezes o nosso objetivo não era o bom objetivo. Então, eu cheguei e falei para uma pessoa que
ela precisa se cuidar mais, se vestir melhor, porque a aparência dela é uma aparência desagradável e tal, e no local de trabalho. O que eu falei é verdade, é para ajudar aquela pessoa, mas da forma que eu falei, era realmente isso que eu queria, ou eu queria fazer ela se sentir menor de alguma forma? Né? Então, qual era o meu objetivo? Perguntai ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Né? Vamos pensar naquela televisãozinha que eles vão ligar na frente da gente, e aí você vai assistir o filminho ali, você vai fazer assim. Tem um monte de vezes lá para trás, gente, que eu faria assim, mas cada dia que passa, eu tenho que pensar, eu tenho que trabalhar para que sejam menos as vezes em que eu vou colocar assim, ai, que vergonha. Tá? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos. Aqui nós temos o reverso do ensinamento máximo de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Violou? As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, né? Ou então você vai falar, não, estou indo bem, estou mandando bem. Ou então você vai ter o quê? Uma indicação de um mal que deve ser curado. Opa, isso aqui não está legal, eu preciso melhorar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Isso aqui é muito legal, porque ele ensina a gente a usar o outro para esse crescimento. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião de vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que eu faria um amigo. Então, a gente tem tendência a desculpar as nossas ações, né? Aquela pessoa que fala com grosseria e diz, não, eu sou só autêntico, né? Ou então, aquela pessoa que é toda orgulhosa de si e tal, e aí fala, não, eu não admito isso porque é indigno me tratar assim, né? Então, é orgulhoso. Então, se você tem dúvida nesses momentos, pensa assim, se fulano falasse que não ia sentar aqui atrás, porque ele acha isso indigno do status dele, eu ia achar isso correto? Não, eu ia achar que ele estava sendo pedante, então eu fui pedante, né? Se alguém falasse comigo dessa forma, eu ia achar que a pessoa estava sendo grosseira? Não, ou que ela estava sendo autêntica. Não, eu ia achar grosseira, eu ia me incomodar com a forma dela falar. Então, você já tem aí a sua resposta. E se ainda assim você tiver dúvida, pergunta para alguém, pergunta para a pessoa que recebeu de você a advertência, ou para o seu amigo que estava do seu lado, né? Agora, gente, não deixa você se guiar, né, pelos auto-enganos, porque eu já falei isso aqui. Muitas das vezes a gente procura, né, a gente pergunta para as pessoas que a gente sabe que vão nos dar a resposta que a gente quer ouvir, né? Procurai também saber o que pensam os outros, tá? Isso aqui a gente já viu, franqueza do amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas.
E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Olha como a espiritualidade é generosa com a gente. Faça um balanço do lucro e da perda, ou seja, dos momentos em que você agiu correto para os momentos que você não agiu bem. Olha a espiritualidade falando para a gente. Eu te asseguro que os momentos que você agiu bem foram maiores do que os que você agiu mal. E muitas vezes a gente só se apega ao que tem de ruim. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Né? Esse parágrafo aqui, ele começa falando, e se você desencarnasse hoje à noite, né? Como que seria a sua noite, né? E aí ele fala, se estiver tudo bem, você vai em paz. E para acabar esse pedaço, formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las, ou seja, pergunta quantas coisas forem necessárias, seja objetivo nas suas perguntas. E aqui vem um exercício da psicanálise. Faça essas perguntas a si mesmo antes de dormir, foque nas perguntas, seja objetivo nelas, deixa um caderninho ali na sua cabeceira e se acordar de madrugada ou de manhã, escreva aquilo que vem nos seus pensamentos, que muitas vezes as respostas estarão ali. Pode ser que você tenha que fazer um exercício de interpretação dessas respostas, mas elas vão estar ali. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso do corpo ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Gente, o futuro não é incerto. O futuro é a colheita da semeadura de hoje. Então, é isso que a espiritualidade está falando. E Leon Denis nos fala, somos arquitetos do nosso futuro, somos arquitetos de nós mesmos. Então, o meu amanhã vai ser conforme eu plantei hoje. Não há nada de, o futuro é incerto. Tira um tempo do hoje para melhorar, porque é assim que você vai construir um amanhã mais tranquilo. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos. E depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, olha só, Santo Agostinho até explica isso para a gente. Olha só, primeiro a gente mostrou para vocês as materializações, as mesas girantes, tudo isso para vocês acreditarem, para vocês entenderem, para vocês terem a certeza daquilo que nós estamos falando. E era isso que eu tinha para tratar. Está aberta a palavra. Deixa eu desligar aqui a gravação.